Fala, gente querida, a paz do Senhor a todos, vocês que estão aí acompanhando mais um vídeo do canal. Hoje eu quero trazer para você uma reflexão sobre orar e sobre vivenciar o milagre de Deus. Em Jó, no capítulo 23, versículo 13 e 4, diz assim para nós: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentarei a minha causa e encheria a minha boca com argumentos. Jó, no capítulo 23, está respondendo um dos confrontos dos seus supostos amigos, e ele vai dizer que se ele pudesse encontrar a Deus, ele colocaria os argumentos na boca e explicaria a Deus o que ele tem passado, para que Deus tivesse misericórdia dele. E eu fico observando esse momento crítico da vida de Jó, e eu vejo como que Deus permitiu o Satanás tocá-lo para testá-lo e para mostrar ao diabo que Jó não dependia daquilo que ele tinha, mas naquilo que ele cria. E depois de toda aquela história, ele termina dizendo para nós que ele sabia que Deus tudo podia e que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas que agora os seus olhos viam a Deus. Mas esse versículo aqui traz para nós o fundamento da oração. Como é que ele pôde suportar, como é que ele pôde aguentar na base da oração, na base da busca, na base da argumentação com Deus. E quando nós nos colocamos diante do Senhor para poder orar, para poder buscar, para poder estar entregando o nosso melhor a Deus, nós podemos ver Deus de perto, nós podemos conhecer a Deus. Lembrando, amados, que a figura de Deus, a figura de Jesus, o Espírito Santo, ele se manifesta com maior clareza em momentos, irmãos, de adversidades, em momentos de problemática, em momentos de caos, em momentos onde parece que as coisas elas não se resolvem, elas não vão ter solução. Por exemplo, a Bíblia vai mostrar para nós que o povo de Israel precisava atravessar o mar e Deus ele abriu o mar para o povo atravessar a seco na última hora, em cima da hora, aos 45 do segundo tempo. A palavra de Deus vai mostrar para nós também que o exército dos assírios cercavam Israel, Judá, no tempo do rei Ezequias, e tinham mais ou menos 185 mil soldados. E enquanto aquele rei ele não foi argumentar com Deus quanto às questões do seu povo e ao nome do Senhor, Deus ele não agiu. Mas num dia Deus desceu ali e destruiu, solapou, detonou aquele exército por completo, salvando o seu povo. Então a argumentação, a oração, ela tem que ser desenvolvida em momentos de crítica, em momentos de dificuldade. Mas agora eu quero trazer para você que está experimentando um tempo bom em Deus, um tempo de graça, um tempo de misericórdia, uma ressalva. Ele diz para nós lá em Mateus, no capítulo 26, no 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, a vigia e a oração não é só na hora da tentação, não é só na hora da aprovação que Deus manda, não é só na hora da adversidade, mas também nas horas de bonança, nas horas onde Deus faz benfeitoria, na onde Deus faz milagre. Vou lhe dar um exemplo. A palavra de Deus vai dizer para nós, lá em Juízes, no capítulo 15, que Sansão havia matado mais de 1000 filisteus com a queixada de um jumento e fez grandes montes. E aí ele ficou cansado, porque a unção havia saído dele, e ele havia exercido uma capacidade além da sua força física, além da sua condição, e ele disse a Deus que ele estava cansado, e ele se caiu como se estivesse morto. E ele fala para o Senhor: olha, ficará eu, porventura, nas mãos dos incircuncisos, depois de eu ter feito tudo isso? E a Bíblia diz que Deus abriu uma rocha e tirou água, e aquela fonte foi chamada de En-Hakoré, fonte Hakoré do que clama. Então, a fonte do que clama. No momento depois da vitória, depois de uma benfeitoria muito grande, Sansão ele precisou buscar de novo em Deus, ali para reencher as suas forças. Ele precisou argumentar com Deus, falar: olha, eu preciso de ser cheio, porque eu preciso continuar a jornada. Então, no momento onde nós estamos passando luta e adversidades, nós devemos clamar a Deus com intensidade, realmente, buscar a Deus com tudo que nós temos, nos lançar aos pés do Senhor. Mas você que está passando por um momento de bênção, onde Deus abriu as portas, onde Deus tem feito milagre na sua família, no meio da sua igreja, você não pode abandonar Deus nesse horário, nesse momento da sua vida. Você não pode abandonar Deus só porque as coisas estão dando tudo certo. Você não deve buscar abandonar a Deus só porque as coisas que você está fazendo estão encaminhadas. Porque no momento de aflição, no momento onde as coisas parecerem difíceis, você vai clamar a Deus. E lá em Amós,
Lá no Amós capítulo 3, o profeta diz que para andar com Deus você tem que estar de acordo com Ele. Para você andar com alguém, você tem que estar de acordo no mesmo caminho. Você tem que andar com Ele diariamente. Seja tempo de bonança, seja tempo de dificuldade. Encha a sua boca de argumentos e clame a Deus, porque eu sei que o dono do milagre vai abrir as portas sobre a sua vida. E se você está passando por um tempo muito bom, um tempo onde Deus tem operado, Deus tem manifestado, Deus tem lançado aí toda sorte e bênção sobre a sua vida, não se esqueça de que em tudo dá graças a Deus. Tenha um coração grato, tenha um coração agradecido ao Senhor, porque Ele tem estado no nosso meio. Fique com Deus, até o próximo vídeo e que Jesus abençoe a sua vida grandemente.